dia, boa tarde, boa noite, tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, porque agora é a hora da gente dar uma aprofundada no que aconteceu na Europa pós-Napoleão, e não foi pouca coisa. A Europa, logo depois de Napoleão Bonaparte, a partir do momento que ele foi preso, a partir do momento que a Europa começa a se reestruturar, a Europa e o mundo não será o mesmo. E é isso que a gente vai ver agora. Quais as mudanças? Quais as transformações que vão acontecer no século XIX que vai afetar, de um modo geral, aí os países na Europa, mas em especial a França? Vamos ver que muitas revoluções e a imposição, inclusive, dos ideais do socialismo, do comunismo, vão ser tentados colocar em prática, devido a todos os problemas que estavam acontecendo na segunda revolução industrial. Acompanhe aí comigo, principalmente o que acontece na França, porque vai ter uma influência muito grande no que vai vir aí mais pra frente. Vai lá, acompanha aí, galera. Até mais. Vamos seguir então e ver aí o que aconteceu em específico no início do século XIX, quando se retrata a Europa. A primeira coisa que vocês devem se recordar são as conquistas napoleônicas. Napoleão Bonaparte fez uma bagunça, mudou totalmente o mapa da Europa, os conceitos da Europa, levando à frente as ideias da Revolução Francesa. Até que em 1814 ele foi preso e aí precisava se rever os conceitos desse movimento. As conquistas napoleônicas deixaram efeitos e deixaram consequências que, por exemplo, nas independências, basta ver que a Espanha, dominada por Napoleão Bonaparte, acabou não tendo controle de suas colônias, o que levou a um processo de independência muito grande, inclusive ao Brasil, tendo em vista que a família real veio para cá fugindo das dominações napoleônicas. Mas também é um período de ascensão burguesa. A burguesia crescia cada vez mais, principalmente pelas ideias pós-Revolução Francesa, que fizeram com que as monarquias absolutistas fossem abaladas. Portanto, para se rever os problemas, na visão absolutista, é lógico, os problemas causados pelos movimentos napoleônicos, pela ascensão da burguesia e pelas independências que aconteciam na América, foi se reunido, foi feito um congresso em Viena, na Áustria, no ano de 1815, que ficou marcado como o Congresso de Viena. O que ficou estabelecido nesse congresso? Primeiramente, legitimidade, ou seja, todas as fronteiras dominadas, todas as fronteiras modificadas, invadidas por Napoleão Bonaparte durante os seus períodos de dominação, deveriam ser restabelecidas. Não se esqueça que nós estamos falando de Europa especificamente aqui. Equilíbrio para evitar que uma nação saísse mais forte do que outra, tal qual aconteceu durante a França no seu período imperial, deveria ter um equilíbrio para que não houvesse dominação de um território para com o outro. E a restauração? Ou seja, todas aquelas monarquias absolutistas que foram tiradas do trono, exemplo França, exemplo de Espanha, exemplo de próprio Portugal, Dom João acabou saindo para o Brasil, poderiam ser restabelecidas. Não sei se vocês se recordam, a partir de 1815 o Brasil vira um Reino Unido, pois Dom João não volta para Portugal, mas faz do Brasil a capital do trono português. Bem, é lógico que esse retorno, esse restauro das monarquias absolutistas vai bater de frente com a ascensão burguesa, porque a burguesia é contra o absolutismo. E isso vai ter consequências radicais. Consequências na Europa que a gente pode entender a partir das revoluções que vão acontecer em 1830 e a Primavera dos Povos. Vamos analisar isso com calma, olhando um pouquinho a França do século XIX. Napoleão Bonaparte ele perde o poder, ele é preso em 1814 para 1815 e com isso, com o retorno dos absolutistas ao trono francês, quem assume é o irmão de Luís XVI. Lembra aquele que perdeu a cabeça lá na Revolução Francesa? Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Lembrando que o Luís XVII era filho do Luís XVI, mas que morreu na prisão ainda criança, era o rei menino.
Quando ele estabelece o trono, ele já tinha uma certa idade e depois ele deixa o trono após a sua morte para o seu irmão Carlos X, irmão aqui de Luís XVIII e, consequentemente, também irmão de Luís XVI, que havia sido decapitado. Qual é a característica desses dois reis aqui? Foi um período até que de certa estabilidade, porém centralizador, ou seja, uma monarquia absolutista com interesses voltados especificamente para a monarquia, para os reis. Voltando como era lá atrás, ainda no antigo regime. Isso vai ter fim principalmente a partir de diversos movimentos, diversas revoltas, onde vai se pedir o fim do absolutismo a partir de diversos movimentos revolucionários, inclusive de trabalhadores e da classe burguesa. É a partir daí que nós vamos ter uma nova dinastia, a dinastia dos Orleans, que substitui os Bourbons, que era aqui da família do Luís XVIII, do Carlos X, do Luís XVI, lá atrás e tudo mais. Bem, com essa nova dinastia, lembrando que Luís Felipe era primo distante aqui dessas famílias, a França tentava colocar o quê? A burguesia no poder. Tendo em vista que esses reis eram absolutistas, apoiar um rei que era burguês e liberal, que apoiava a indústria e o comércio, fazia com que os interesses burgueses fossem colocados em prática. Porém, a gente tem que entender que esse período foi marcado por uma forte industrialização. Só que essa industrialização vinha com exploração dos trabalhadores. Vinha com uma condição de trabalho muito, muito pesada para a classe operária. E isso vai fazer com que haja diversos movimentos revolucionários, diversas revoltas, até aqui no ano de 1848, o rei Luís Felipe I renuncia perante tantos movimentos, principalmente da classe operária. Esses movimentos não ficaram restritos à França. Várias outras nações da Europa também vão entrar nesse processo de lutas contra os reis e os monarcas que apoiavam a burguesia. Esses movimentos ficaram conhecidos como Primavera dos Povos, ou seja, um período onde a Europa se revolta contra os reis e as imposições burguesas. E qual vai ser a consequência dessa revolução aqui da Primavera dos Povos? Bem, as revoluções de 1830 levaram ao fim do absolutismo. A Primavera dos Povos vai levar ao fim da monarquia. E vai se escolher um rei. E adivinha quem é que volta ao poder? Eleito pelo povo, a família Bonaparte. Sobrinho aqui do Napoleão, Luís Bonaparte, consegue se eleger com 73% dos votos, inclusive apoiado pela burguesia. Olha que a burguesia sempre vai estar por detrás dos interesses. E não é que 3 anos depois foi feito um plebiscito, ou seja, um questionamento público para ver se aceitavam que Luís Bonaparte fosse rei da França, imperador francês. E não é que ele conseguiu? Ele conseguiu se tornar rei, principalmente porque ele veio com um papinho de expansão territorial, com um papinho de elevar o poder francês de novo, e o povo entrou na dele e ele se torna Bonaparte III. A família Bonaparte de novo aqui no poder. Então, nós vamos ter agora Napoleão III. Nossa, professor, mas é o mesmo? Sim, é o mesmo. Só que aquele era presidente e agora ele é imperador. Só que ele não vai ter as mesmas vantagens e o mesmo poder que o tio teve. Ele teve um caráter autoritário, censurou a imprensa, proibiu reuniões, reprimiu os trabalhadores que lutavam pelos seus direitos. O poder sobe à cabeça de Napoleão III. E a consequência é que, perante a desordem que acontecia na França,
prussianos, que era um país que ficava ali próximo da França, atualmente é a Alemanha, invadem uma região muito importante da França chamada Alsácia-Lorena. Uma região de muitas reservas minerais. Não vamos esquecer que nós estamos na segunda revolução industrial, então era necessário ter matéria-prima, e o exército francês é arrasado, é destruído pelos prussianos. Napoleão III foi preso e Paris foi sitiada, ou seja, foi controlada pelos prussianos. A França estava sem governo. É aí que vai surgir um grupo de comuns, uma comuna, a Comuna de Paris. O que foi essa Comuna de Paris? Os socialistas, que já era um grupo que pensava que os trabalhadores é que tinham que ter o poder, se juntam com os jacobinos, que era aquele grupo radical, pegam em armas e vão enfrentar os prussianos. E como eles conheciam o território, como eles conheciam o local, eles vencem os prussianos. E como a França estava sem governo, eles tomam o poder. Foi a primeira vez que os socialistas estiveram no poder. Eles formaram uma comuna, elegeram uma assembleia que era composta por 71 delegados, onde todo mundo poderia votar. 25 dessas pessoas aqui eram operários, 12 eram artesãos. Vejam, não interessava se era rico ou pobre, eles formaram um conselho de comuns, de pessoas comuns, por isso comuna. E eles exigiram e colocaram em prática coisas que até então pareciam estranhas, como ensino gratuito e obrigatório, sem o controle da igreja, controle do preço dos alimentos, direito dos trabalhadores controlarem as fábricas abandonadas, igualdade entre homens e mulheres. Isso em 1870. Parcelamento e adiamento das dívidas dos aluguéis para quem não conseguisse pagar. Fim do trabalho noturno. Criação de uma pensão. Pagar para quem fosse viúvas e órfãos, entre outras medidas. Bem, esse governo não durou muito tempo. Perante tudo isso, o exército francês, a burguesia, se une, junto com os prussianos, olha que interessante, para acabar com esse movimento, porque era perigoso. E eles cercam Paris contra a Comuna. Esses comunardos, ou seja, esse grupo, foi derrotado. Acredita-se que um dos motivos da derrota foram as doenças, porque os corpos ficaram, são imagens da época, os corpos ficavam entulhados e empilhados, e isso ia causando contaminação dos locais. Acredita-se, pelos cálculos dos historiadores, que houve cerca de 20 mil execuções, mais de 43 mil prisioneiros, 10 mil foram sentenciados. Essa comuna durou aí pouco mais de 2 meses, mas foi a primeira vez na história onde tentou-se colocar uma prática socialista, chegando até mesmo a uma comuna. Olha, não tinha leis, mas regras criadas entre eles. Apesar de não ter dado certo essa comuna, ela vai deixar muito para a história do que vai acontecer, em especial no século XX. Concluindo aí então, gente, viram pontos importantes que vão ter influências muito grandes, em especial quando a gente pensa o Congresso de Viena, que foram todas as mudanças e a tentativa de restabelecer o que era a Europa antes de Napoleão, a Revolução de 30, onde põe fim definitivamente ao absolutismo na França, depois a Primavera dos Povos, onde que vai dar retorno à República, e a Comuna de Paris. A partir daí, a gente percebe que as ideias vão avançar muito
E o século XX vai ser influenciado por isso e vários outros fatos que vão acontecer, como a Itália, que vai começar a se formar como nação, ou a Prússia, que vai se unificar e formar a Alemanha e surgir como grandes territórios. Espero que tenha entendido, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.